Vamos lá, gente? Todos almoçaram? Tomaram um cafezinho? Né? Tem aquela sonolência pós-prandial? Bem, a gente vai dar sequência agora nessa tarde, né? Vamos iniciar as atividades dessa mesa, agora à tarde. Meu nome é Luiz Rodrigo Gustemac de Lima, sou professor aqui do Instituto de Educação Física e Esporte, da UFAL. Faço parte do programa associado, né, de pós-graduação em Ciência do Movimento. E estamos aqui, né, junto da professora Natália, para conduzir uma mesa, né, intitulada Apresentação de Projetos de Mestrado Acadêmico em Ciência do Movimento. Então, nós temos, né, pela manhã, o professor Felipe mostrou, né, para vocês que nós temos 2 linhas de pesquisa nas quais ocorrem, né, os projetos dos mestrandos e mestrandas. Então, a nossa tarefa agora, né, é conduzir, eu e a professora Natália, né, esse processo. Nós temos também uma breve fala, né, sobre cada uma das linhas. E o principal, né, a cereja do bolo, na verdade, é a apresentação dos próprios projetos pelos mestrandos e mestrandas que estão aqui representando as linhas de pesquisa. Então, quer comentar alguma coisa? Então, eu gostaria de chamar, né, aqui para compor a mesa, os mestrandos, né, Rubens Vasco Marinho, Pierre Marcelo de Almeida Góes, João Pedro Soares dos Anjos, representando a linha de pesquisa 1, dos fatores determinantes do desempenho físico e esportivo. E para compor a mesa também, as mestrandas Thaís Evelyn Marques da Silva e Andresa Queiroz Amaral, representando a linha de pesquisa 2, Exercício físico, atividade física na saúde e doença. Passo a palavra para a professora Natália, que irá conduzir o processo de mediação da linha de pesquisa número 1. Olá, boa tarde a todos e todas. Vamos começar a apresentar, né, a primeira linha. Bom, eu sou a professora Natália, né, estou credenciada aí no programa associado, né, de Ciências do Movimento. A linha que eu estou inserida é a linha de fatores determinantes do desempenho físico e esportivo. Vou apresentar rapidamente quem são os professores, quais são as principais linhas de investigação e qual é o objetivo dessa linha para que vocês possam entender. Certo? Qual que é o objetivo dela? O objetivo é estudar, né, os determinantes do desempenho físico, esportivo, suas interrelações com o processo de avaliação, prescrição e programação de treinamento. Então, a gente tem linhas bem específicas que vão trabalhar aí com o treinamento físico, com atletas, pensando nos fatores que influenciam a performance, no geral, e análise dos efeitos agudos, né, das respostas fisiológicas e crônicas do exercício e de recursos ergogênicos sobre variáveis fisiológicas, metabólicas e neuromusculares em atletas de alto rendimento, em formação e amadores. Nosso grupo, né, de professores é composta pelo professor Dr. Eduardo Seijas Prado, aqui da UFAL, aqui do IF-UFAL. Ele tem como linha de investigação o desempenho e metabolismo no exercício físico em ambiente quente, né, uma especialidade do professor.
Nós temos também credenciado nessa linha o professor Dr. Fabiano de Souza Fonseca, que é o professor da Federal Rural de Pernambuco, que trabalha, né, tem uma frente de investigação sobre treinamento de força e desempenho físico e esportivo. Temos também o professor Dr. Felipe Antônio de Barros Souza, aqui do IF-UFAL, que tem como linha de investigação análise, avaliação e prescrição de exercício físico para esporte de rendimento. O professor Dr. Gustavo Gomes de Araújo, que trabalha com desempenho físico, aeróbio e anaeróbio, aqui também do IF-UFAL, composto por mim, né, Natália de Almeida Rodrigues, sou também docente aqui do IF-UFAL, que trabalho numa frente que trabalha mais com desempenho feminino, sobre os efeitos de ciclo menstrual no desempenho e metabolismo de atletas, e o professor Dr. Pedro Baliquian Júnior, também aqui do IF-UFAL, que vai trabalhar com fisiologia do exercício e treinamento esportivo. Todos nós, né, a maioria aqui da UFAL, né, representamos alguns laboratórios, né, apenas para apresentar, para quem nunca ouviu. O professor Eduardo, ele é líder do laboratório LAPEFIM, que é o Laboratório de Pesquisa em Exercício Físico e Metabolismo. Fica localizado lá na pista de atletismo, convido todos a passar lá e conhecer o laboratório. E o laboratório a qual eu pertenço, que é o LACAI, que é o Laboratório de Ciências Aplicadas ao Esporte, que tem como líder o professor Gustavo Gomes de Araújo, o professor Felipe e o professor Pedro também, né? Estamos todos ali dentro do LACAI e estamos ali no campo de futebol, né? Estamos localizados ali no campo de futebol, né? No estádio. Então, também convidamos todos a conhecer o LACAI, para que vocês possam ver também as nossas instalações e como a gente trabalha, né? Vamos iniciar, então, né? Essa é uma apresentação bem breve, apenas para vocês entenderem sobre o que vai tratar aí os projetos dos mestrandos. Nós vamos iniciar com as apresentações. Eu vou chamar aqui o aluno, o mestrando Pierre Marcelo de Almeida Góes, orientando do professor Felipe, para fazer a primeira apresentação. Boa tarde a todos. Como já foi dito, né, eu sou mestrando aqui da UFAL, na área de desempenho esportivo, fatores determinantes do desempenho físico esportivo. E antes de iniciar minha apresentação, eu queria manifestar a minha satisfação e alegria por fazer parte desse belíssimo evento e, da mesma forma, parabenizar os organizadores e os idealizadores por esse incentivo à nossa classe, né, professor de Educação Física. Para iniciar a nossa apresentação, o título da nossa pesquisa, um pouquinho mais para cá, para não ficar com dor no pescoço, né? Descrever o perfil das capacidades funcionais de atleta de futebol sub-17 e sub-20, onde o meu orientador, professor Dr. Felipe Souza, e o meu co-orientador, professor Dr. Alisson Marinho. Então, o futebol segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, o futebol é o esporte mais praticado do mundo. Já a FIFA, ela fala que existe mais de 200 milhões de praticantes em atividades, onde a FIFA possui 208 entidades filiadas a ela. E a CBF, né, a nossa entidade aqui brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol, ela possui 27 federações afiliadas e 403 clubes registrados no nosso ranking nacional. Atualmente, o Ministério do Esporte ele fez uma pesquisa envolvendo pessoas que praticam atividades físicas e modalidade esportiva, e o Ministério do Esporte ele informa que o futebol são 53%, o resultado foi 53% dos participantes de futebol, 14% outro tipo de modalidade esportiva e 33% atividade física de maneira em geral. O futebol, por ser bastante popular no nosso país, ele faz parte da nossa cultura nacional. O futebol é um esporte intermitente, onde exige muito das capacidades funcionais, capacidades físicas de todos os atletas, e que são determinantes para o jogo, como a potência aeróbica, a potência anaeróbica, a força, a agilidade e velocidade.
Para cada capacidade funcional dessa capacidade física, existem testes específicos validados pela nossa literatura, onde a maioria dos clubes utilizam nas pré-temporadas, no início do ano. E aqui no Brasil, o Fluminense estabeleceu um referencial normativo de desempenho físico para esses atletas de futebol nas categorias de base sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Em relação à capacidade, o consumo máximo de oxigênio do atleta, ou seja, o seu VO2 máximo, a sua potência aeróbica. Onde o Fluminense entende que essa tabela, esse referencial, é de fundamental importância para ele, principalmente para os atletas que trabalham na parte física do clube, em relação a vários aspectos, como montagem de elenco, detectar lesões, enfim. São vários benefícios, não vou me estender muito, por conta do nosso tempo. E o Fluminense utilizou o ioiô teste, né? O ioiô teste para mensurar essa potência aeróbica do atleta, ou seja, o seu VO2 máximo. Já aqui no nosso estado, né, no nosso estado de Alagoas, existe uma grande lacuna, né? Porque não existe nenhuma norma estabelecida para o desempenho físico do atleta, assim se faz importante avaliar, estabelecer um valor de referência para as capacidades funcionais do atleta do estado de Alagoas. Nós sabemos que existem 23 clubes profissionais federados no nosso estado, como também 35 clubes amadores. Uma tabela dessa vai ser de grande utilidade para o nosso estado, principalmente para os profissionais que atuam, né, na área, em relação a vários benefícios, a vários aspectos, como, por exemplo, montagem de treino, para aquela equipe que almeja ser campeã alagoana. Não que isso vai ser determinante, mas, pelo menos, em relação às suas capacidades físicas, o profissional ele vai montar aquela equipe para ficar acima da média, sabendo, conhecendo o nível do futebol alagoano, e, por conta disso, a gente sabe também que os nossos atletas das categorias de base, os investimentos são poucos, devido aos clubes que investem pouco na categoria de base, como também eles participam de poucas competições, ou seja, o nível de competitividade também é abaixo, em relação aos atletas de elite a nível nacional. Então, essa tabela, esse referencial normativo, vai ser direcionado para o nosso estado e vai ser de grande utilidade para os nossos profissionais. Os objetivos da nossa pesquisa, o objetivo geral é construir um referencial de análise normativa para as capacidades funcionais consideradas determinantes no futebol, a partir da realidade dos jogadores de base do estado de Alagoas, ou seja, para atender a nossa realidade. Objetivo específico, coletar os dados dos testes de velocidade, agilidade, potência aeróbica, potência anaeróbica e força, analisar os valores obtidos em cada teste, estabelecer as médias para cada variável, estratificar as medidas de cada teste por posição do jogador zagueiro, lateral, volante, meio-campistas e atacante. O nosso estudo, todos os dados, todas as informações, foi tirado desse projeto guarda-chuva que tem aqui na UFAL, que tem como nome Análise e Melhoramento do Desempenho do Atleta, Ciência e Tecnologia. O desenho do nosso estudo é utilizar o banco de dados do LACAI, que é o Laboratório de Ciência Aplicada ao Esporte, que todo mundo aqui acredito que conhece, fazer um levantamento de todos esses dados, onde todos os testes já foram feitos, essa bateria de testes foram feitos durante 2 dias, e durante os testes, todos os atletas assinaram o termo de assentimento livre e esclarecimento, como também um termo de consentimento livre e esclarecimento. Em relação à bateria de testes, foram 5 testes, 2 testes no primeiro dia no laboratório, que foi o teste de contração voluntária máxima, o de força, o teste de potência anaeróbica, o IGATE. Esses 2 testes foram feitos no primeiro dia. No segundo dia foram os 3 testes no campo de futebol. O primeiro teste foi o teste de agilidade, o teste do quadrado. O segundo teste foi o teste de velocidade e corrida de 20 metros. E o terceiro teste foi o teste de potência aeróbica, o ioiô teste. O período dos testes foram de abril de 2020 a abril de 2024. O tipo de estudo da minha pesquisa, da nossa pesquisa, é um estudo descritivo observacional, ou seja, vamos utilizar os dados, né, que já existem aqui no LACAI, não vamos fazer nenhum tipo de intervenção, e através dessa observação e descrição, ele é SUV normativo, porque iremos construir um referencial normativo em relação a essas variáveis
físicas, como foi dito anteriormente. E como base nesse tipo de estudo, utilizamos um livro que tem como nome Métodos de Pesquisa em Atividade Física, onde os autores é o Thomas e o Nelson. A nossa população aqui, a amostragem é por conveniência, ou seja, o maior número de jogadores possíveis coletados durante o período, 240 atletas de futebol subdivididos em categorias sub-17 e sub-20, exceto os goleiros. Nós solicitamos à FAF, que é a Federação Alagoana de Futebol, que nos informasse a quantidade de atletas federados no nosso estado nessas duas categorias, sub-17 e sub-20. A sub-17 tem 505 atletas e sub-20, 703 atletas federados no nosso estado. No nosso estudo, iremos utilizar os atletas federados, como também aqueles não federados. Em relação à bateria de testes, né, os 5 testes que foram feitos, como eu falei anteriormente, o primeiro teste foi o teste de contração voluntária máxima, que o protocolo do teste, eu não vou entrar em detalhes por conta do nosso tempo de apresentação, mas o objetivo desse teste é mensurar a força máxima dos membros inferiores, onde o atleta é orientado a fazer uma leve extensão no joelho e fazer uma contração máxima de 5 segundos. Após essa contração máxima de 5 segundos, ele vai ter uma recuperação de 15 segundos, onde ele vai repetir esse processo por mais 2 vezes. Ou seja, foram 3 tentativas com a perna direita e 3 tentativas com a perna esquerda, e as 2 melhores marcas foram utilizadas na pesquisa. Para o teste de potência anaeróbica Wingate, antes do atleta iniciar o teste, ele vai fazer um aquecimento de 4 minutos numa bicicleta estacionária com carga de 50 watts. Ao final de cada minuto, ele vai fazer uma aceleração máxima de 4 segundos, ou seja, para ele aquecer bem. Após o aquecimento, o equipamento vai ser ferido com 7,5% do seu peso corporal. O banco vai ser regulado de acordo com a altura do atleta e ele vai ter estimulado, vai ser motivado, incentivado a pedalar durante 30 segundos na sua maior intensidade. Após os 30 segundos, ele vai fazer uma recuperação ativa de 3 minutos no próprio equipamento, dessa vez sem nenhuma carga, com o objetivo de prevenir os possíveis efeitos colaterais, né, provenientes do próprio teste. O teste de agilidade, a imagem é bastante explicativa, né? O atleta é incentivado a correr com mudança de direção em sua maior velocidade. Foram feitas 4 tentativas, 2 saindo do cone esquerdo e 2 do cone direito. E as 2 melhores marcas, ou seja, os 2 menores tempos, foram utilizados na pesquisa. Para o teste de velocidade, a corrida de 20 metros, que também foi feito no campo, que foi o segundo teste, foram feitas 3 marcas no campo, a primeira linha, linha de partida, como mostra a figura, a segunda linha, linha de 20 metros, a terceira linha, linha de referência, que é a linha de 22 metros. O atleta sempre vai ser orientado pelo pesquisador e motivado a dar o seu máximo, né, sua velocidade máxima. Após a primeira linha, ultrapassar a primeira linha, o cronômetro é acionado. Após ultrapassar a segunda linha, o cronômetro ele é travado. E o atleta é orientado a não desacelerar, por isso que existe uma linha de 22 metros como referência. Foram feitas 2 tentativas e o menor tempo, né, a melhor marca, foi utilizado na pesquisa. Para se fazer esse teste, é necessário uma caixa de som que vai emitir um sinal sonoro, que é o sinal do bip. Esse sinal sonoro que vai determinar a velocidade da corrida do atleta. Essa velocidade ela inicia com 8,5 km por hora. A cada 1 minuto vai ser acrescido mais 0,5 km por hora, ou seja, quanto mais tempo ele passar correndo, vai aumentar a sua intensidade. O objetivo é esse, levar o atleta ao seu limite. Foram colocadas marcas da distância de 20 metros de um cone para o outro, e o atleta é orientado a atingir essas marcas antes do sinal sonoro, antes do bip. O teste encerra quando o atleta entra em fadiga, quando ele desiste ou quando ele não consegue atingir 2 marcas seguidas. Essa tabela aqui ao lado vai ser utilizada pelo pesquisador. Cada quadradinho desse aí é uma distância percorrida a mais pelo atleta, ou seja, cada batida de 20 metros. Quando o atleta encerrar o teste, o pesquisador observa onde parou o teste e vai estar uma informação ali em metros, que é a quantidade da distância percorrida pelo atleta em metros. Esse valor, essa informação vai servir para calcular, usando a fórmula do teste, o VO2 máximo do atleta e como a sua potência aeróbica.
Já estou finalizando. Para criar o nosso referencial normativo, ou seja, a nossa tabela, vai ser utilizado o Excel para fazer análise de média e desvio padrão das variáveis. Vai ser dividido, vai ser estratificado por posição de jogador, as variáveis, ou seja, zagueiro, lateral, volante, meio-campistas e atacantes. E vai ser dividido em intervalos quentis para classificações, ou seja, 5 categorias amostrais, que são essas categorias aqui. Muito fraco, 0 a 20%, fraco de 21 a 40%, razoável, 41 a 60%, bom, 61 a 80%, muito bom, 81 a 100%. E essa categoria aqui, a sexta, que é uma categoria, está entre 99% e 100%, ou seja, 2%, que a gente vai chamar de excelente, que é para detectar talentos, né? Para você observar aquele atleta que ele é acima da média. Essas são as nossas referências do nosso estudo, e eu agradeço a todos pela atenção e peço desculpa pela velocidade da apresentação, porque a gente tem um tempo, né? Já bateu o tempo aí ou eu posso falar mais? Já deu? Deu quanto aí? Só por curiosidade, só por curiosidade. Bom, para dar continuidade, nós vamos convidar o mestrando Rubens Vasco Marinho, também orientando do professor Felipe. Boa tarde, gente. Meu nome é Rubens. E antes de começar a minha fala, eu queria causar uma reflexão que também me causou essa reflexão e que hoje serve como pressuposto para o meu trabalho intitulado A Influência de Diferentes Intensidades de Esforços sobre Mecanismos Regulatórios Respiratórios, Ativação Neuromuscular e Escalas Psicofisiológicas no Ciclo Ergômetro até exaustão. O que eu queria deixar é que a ciência, ela para resolver um problema, ela cria outros 1000. E conforme eu vim estudando o meu projeto de pesquisa, eu percebi que quando eu achava que uma variável ela estava entendida, na verdade ela não estava compreendida. E isso fez com que a gente fosse explorando cada vez mais esses mecanismos, que a gente vai tentar compreender um pouquinho mais agora. E o que a gente precisa entender? O exercício físico, até onde se sabe, ele pode ser determinado a zona de treinamento ou domínios de treinamento em algumas divisões, como, por exemplo, um exercício no domínio moderado, intenso, severo ou extremo. E essas determinações, essas nomenclaturas, veio de Gary Spoller lá do começo da década de 80 para cá. Em algumas outras vertentes, como na área da saúde, pode-se ter outras denominações, mas para este projeto, a gente vai adotar os domínios de intensidade, moderado, intenso, severo e extremo. Em cada domínio em especial, existem reações fisiológicas, metabólicas, químicas e também psicofisiológicas que alteram diretamente o nosso corpo. E a depender dessa intensidade e da duração da intensidade do exercício, nós vamos ter algumas respostas. E o que nós buscamos compreender, como é que essas respostas elas se correlacionam entre si e como é que se dá essa correlação em diferentes intensidades. Bem, as nossas variáveis, umas delas, dos mecanismos respiratórios, estão relacionadas, por exemplo, à frequência respiratória, que podemos compreender como o quantos ciclos respiratórios conseguimos realizar em 1 minuto, mas esse conceito também está sendo derrubado, então novas reflexões sobre o que é um ciclo respiratório está vindo à luz. O volume corrente, que é um volume muito interessante para o nosso estudo, é a quantidade de ar que entra e sai de nossos pulmões. Então, quanto mais oxigênio está entrando no nosso corpo e mais dióxido de carbono está saindo, mais a gente consegue manter no exercício, em tese. E a ventilação minuto, que é o produto da frequência respiratória com o volume corrente. E as primeiras reflexões que começamos a perceber é que essas variáveis, elas possuem diferentes mecanismos de regulação e que, de certa forma, está relacionada com a intensidade do exercício, o tipo de exercício e quanto tempo você permanece nesse exercício. Quando a gente vai observar a frequência respiratória, ela está relacionada mais a inputs rápidos. O que seria isso? Inputs de maneira externa para maneira interna, ou seja, feedbacks aferentes, ou seja, a percepção que o nosso corpo vai ter em relação ao meio, através de quimioreceptores, mecanoreceptores,
Também estão relacionadas às áreas motoras e pré-motoras, principalmente em relação à fadiga central. Também está relacionada a variáveis psicológicas. Por exemplo, para a gente compreender o que acontece quando a gente leva um susto, a gente já começa a ficar com a nossa respiração ofegante. Então, muito do que se compreende hoje é que as variáveis psicológicas, ela também tem uma influência na alteração da frequência respiratória. Quando vamos observar o volume corrente, ele está mais relacionado a estímulos metabólicos, ou seja, de maneira externa, como, por exemplo, a alteração do dióxido de carbono na nossa corrente sanguínea, a quantidade de íons de hidrogênio na nossa musculatura, que pode também causar uma acidose metabólica, que também vai influenciar no nível de fadiga muscular a nível periférico. Então, de maneira geral, existem vários mecanismos que, dependendo do estímulo, podem alterar essas variáveis e que são de suma importância na hora da prescrição do treinamento. Uma outra variável também que vamos estudar, que é a atividade neuromuscular, é muito interessante porque, em determinadas situações, nem sempre a nossa fadiga está relacionada a uma questão periférica, ou seja, a nível do nosso músculo. Então, a gente, investigando, descobrimos que as intensidades do exercício estão diretamente relacionadas ao nível de fadiga periférica e também, de certo modo, com o nível de fadiga central, ou seja, a velocidade que os neurônios motores saem do nosso córtex motor até chegar na musculatura, e também com as escalas psicofisiológicas, que mais à frente vamos falar, que está relacionado o quanto o sujeito está disposto a continuar o exercício, ou quanto aquele exercício dá prazer ou desprazer para ele se manter no exercício. E falando agora das escalas psicofisiológicas, por uma decisão do nosso grupo, nós iremos investigar 3 variáveis. A escala de Borg, que é a percepção de esforço subjetivo, ou seja, o quanto aquele exercício está sendo pesado ou não para o indivíduo. A escala de valência afetiva, que é uma escala que vem sendo estudada, que é o quanto que aquela atividade é prazerosa ou não para o indivíduo e o quanto que aquela sensação de prazer ou desprazer vai influenciar na permanência do indivíduo naquele exercício. E também nós temos uma escala de ativação, ou seja, o quanto aquele indivíduo quer ou não quer se manter naquela atividade. E, de certa forma, o que a gente quer investigar é como essas 3 variáveis, como que elas se comportam em diferentes intensidades de esforço. Será que o indivíduo ele fadigou porque as fibras musculares não têm mais contração? Será que a percepção daquele esforço é muito alta e ele não quer mais continuar? Então, é isso que a gente busca investigar. Como objetivo geral, nós buscamos avaliar a influência de diferentes intensidades de esforço sobre mecanismos regulatórios da respiração, ativação neuromuscular e escalas psicofisiológicas em exercícios até exaustão. A escolha de ser até exaustão é uma escolha que nós conseguimos observar, de fato, o máximo do desempenho do indivíduo, utilizando toda a sua estrutura metabólica, fisiológica e química, e como objetivo específico, comparar as variáveis de frequência respiratória, volume corrente, escalas psicofisiológicas e atividade eletromiográfica obtidas no exercício de intensidade intensa e severa. E só para abrir um parênteses, como é que nós vamos determinar essas intensidades? O que é intensidade no domínio intenso ou o que está no domínio severo? Existe na literatura algumas contradições, dependendo de qual autor você lê, mas, para o nosso grupo de pesquisa, nós acreditamos no limiar de lactato ou limiar ventilatório. O limiar ventilatório ele foi associado em alguns estudos com o limiar de lactato. Ou seja, quando o aumento de lactato começa a ser muito grande, até o ponto que o nosso corpo não consegue utilizar esse lactato como forma de energia, e a quantidade de íons de hidrogênio é muito grande, o ponto de respiração, que a gente chama ponto de compensação respiratória, ele tem uma quebra muito abrupta e nós conseguimos determinar os limiares entre as intensidades. Também como objetivo, correlacionar as variáveis de frequência respiratória, volume corrente, escalas psicofisiológicas e atividade eletromiográfica obtidas no exercício de intensidade intensa e severa. Nosso estudo é um estudo quase experimental, sem grupo controle, e nós esperamos avaliar 34 indivíduos para ter uma significância estatística. Será realizado no LACAI e, no mínimo, serão 3 encontros, testes incrementais, 80% do limiar ventilatório e 120% do limiar ventilatório, que iremos descobrir no primeiro encontro.
Nossos equipamentos é um cicloergômetro, um eletromiógrafo, um respirômetro Quark, frequencímetro e utilizaremos as tabelas das escalas psicofisiológicas. Como hipótese, de maneira geral, nós acreditamos que alguns indivíduos eles vão ter uma estabilização do volume corrente com o aumento do exercício e outras pessoas não têm esse aumento, mesmo aumentando as intensidades. Queremos investigar isso e também queremos investigar como é que a frequência respiratória se relaciona com as demais variáveis. E, de maneira geral, é isso que queremos investigar, como essas variáveis se correspondem entre si nesses dois domínios, o intenso, que é 80% do limiar ventilatório, e o severo, que é 120%, ou seja, 20% acima do limiar ventilatório na condição severa. E aí, só para trazer um gostinho que já temos no nosso piloto, percebemos que, de fato, nas intensidades de 120%, a duração do desempenho ela é mais curta, e no final do exercício podemos perceber uma ativação maior da amplitude do sinal, enquanto que 80% é uma duração mais longa e que no final do movimento começamos a ter umas oscilações na tentativa da musculatura gerar contração. E, para finalizar, podemos perceber também, por enquanto até agora, que o volume tidal, ou volume corrente, em intensidades 80%, ele se manteve constante. Porém, quando observamos em 120%, ele houve um aumento. De maneira geral, foi isso. Quero agradecer à FAPEL, que nos possibilita fazer esse estudo graças à Bolsa, e agradecer toda a equipe do LACAI, da UFAL e do IF. Muito obrigado. Bom, e por fim, né, para a gente finalizar a linha de pesquisa 1, eu convido o mestrando João Pedro Soares dos Anjos, orientando do professor Gustavo. Boa tarde a todos. Eu sou João Pedro, sou aluno do programa de mestrado aqui em Ciências do Movimento, sob orientação do professor Gustavo Gomes de Araújo. E o título do nosso projeto é Efeitos da suplementação da cafeína sobre o desempenho físico e no scout de ações técnicas no voleibol, um ensaio clínico randomizado crossover. De forma geral, o voleibol vai se caracterizar como um esporte intermitente, onde vai ter curtos períodos de alta intensidade, intervalados com uma baixa intensidade. E pensando para o desempenho, sempre é investigado estratégias que consigam uma melhora do mesmo. E algumas estratégias nutricionais, como a cafeína, por exemplo, são amplamente estudadas e colocadas em prática dentro do contexto esportivo. A principal explicação, ou mecanismo melhor aceito dentro da literatura sobre a utilização da cafeína, é justamente aos receptores antagônicos de adenosina. Então, a cafeína, por ter uma estrutura similar com a adenosina, ela consegue se ligar a esses receptores da adenosina, promovendo um retardo da fadiga, fazendo um efeito contrário do que a adenosina teria. Para exemplificar e falar um pouco sobre essa difusão do estudo da cafeína, eu trouxe essa revisão geral só para elencar alguns pontos. Então, dentro desses anos de estudo em relação à suplementação de cafeína, já tem uma consolidação sobre o efeito ergogênico no desempenho aeróbio, desde a década de 80, mas ainda tinha uma rejeição sobre o desempenho anaeróbio. Atualmente, já tem evidências sólidas que vão conseguir dar base para a utilização da cafeína como um suplemento ergogênico, tanto para a questão da força muscular, produção de energia e resistência de força. Habitualmente, as doses utilizadas são entre 3 e 6 miligramas por quilo corporal. Em relação ao voleibol em si, também já se tem alguns estudos que tratam da suplementação da cafeína para a melhora do desempenho. Esse estudo, por exemplo, os efeitos da suplementação de cafeína através da goma de mascar em habilidades específicas na performance física de voleibol, utilizou a suplementação de cafeína e fez alguns testes, tanto para o desempenho como para habilidades específicas de vôlei. Então, teste de desempenho, por exemplo, como salto de contramovimento, salto de agachamento, bloqueio, testes de sprint, teste T para agilidade, teste de velocidade de ataque e precisão de ataque e saque também. O que eles perceberam foi que a suplementação da cafeína conseguiu dar uma melhora em relação à precisão do ataque. Mas eles colocam como limitação de estudo que a dose experimental de 3 miligramas pode não ter ocasionado realmente uma melhora.
não se sabe se doses mais altas promoveriam ou não uma melhora nas outras habilidades, além da precisão de ataque. E também uma limitação é que o estudo utilizou gestos específicos do voleibol, mas fora do contexto real de jogo. Um outro estudo, de Pérez Lopes, que também tratou da suplementação de cafeína em jogadoras de voleibol de elite, trouxe 13 atletas, foi feita uma suplementação de 3 mg por quilo corporal e também teve a condição controle, a condição placebo. Utilizou alguns testes para desempenho, como os testes de salto, de nanometria manual, teste de agilidade, e esse estudo conseguiu analisar o jogo em seu contexto real. Então, teve um jogo simulado. Os autores gravaram os jogos e depois analisaram todas as ações. Eu destaco aqui, nos resultados do estudo, a melhora do salto de contramovimento. Então, a cafeína conseguiu um efeito ergogênico para a altura de salto. E eu destaco também a relação das ações de jogo. A cafeína conseguiu promover, em relação ao grupo placebo, uma melhora nas ações positivas de jogo, diminuiu as ações negativas e as neutras permaneceram sem diferença. Então, a partir dessa análise aqui, a gente consegue perceber que a cafeína pode sim ter um efeito ergogênico dentro da situação de jogo. Se eu consigo melhorar as minhas ações positivas e diminuir as negativas, entende-se parcialmente que o time teve êxito maior no jogo em relação ao placebo. A hipótese do estudo é de que a ingestão aguda da cafeína melhorará o desempenho físico através dos testes de salto e o desempenho técnico dos atletas analisado por meio das ações de jogo em todos os jogos suplementados, de modo a verificar a reprodutibilidade do efeito ergogênico da cafeína no contexto ecológico. Então, a ideia é justamente pesquisar dentro do contexto real de jogo. O objetivo geral, analisar os efeitos da suplementação de cafeína e sua reprodutibilidade no desempenho físico e scout técnico em atletas de voleibol. Participarão do estudo os 24 atletas de voleibol, todos homens, classificados a nível estadual. Essa classificação se deu a partir de competições, então os atletas competem tanto a nível municipal como a nível estadual. Será orientado que todos mantenham um padrão dietético e evitem exercícios vigorosos nas 24 horas anteriores ao teste. E eles também precisarão se abster do consumo de cafeína 24 horas antes. Critérios de inclusão. Os atletas precisam estar relacionados dentro do time principal que participará das competições, concordar com o protocolo de pesquisa e participar de competições a nível municipal. Exclusão, qualquer tipo de lesão durante esse processo e faltar em alguma dessas visitas. Esse estudo é um estudo randomizado, duplo cego e controlado por cafeína e placebo. Ao total, serão feitas 7 visitas. Na primeira visita, será realizada a antropometria desses atletas. Eles responderão questionário de consumo habitual de cafeína e será feito o baseline do teste de salto vertical. Nos outros 6 encontros, será feito o protocolo de pesquisa mediante ao jogo. A suplementação será de 6 mg por quilo corporal, 60 minutos antes de cada jogo, e os jogos serão padronizados em 3 sets obrigatórios de 25 pontos. Aqui é um desenho do protocolo de jogo em si. Então, os atletas, ao chegarem, serão divididos em condição cafeína ou placebo. Eles responderão um questionário de fadiga e humor do dia. Passados 60 minutos, começa o aquecimento padrão desses atletas. Após o aquecimento, será feita análise de lactato via lactímetro portátil. Teremos, então, o teste de salto vertical. Após o teste, inicia-se, de fato, o jogo. E dentro do jogo, compreende-se a ideia do aquecimento antes do jogo, que seria o aquecimento padrão da Confederação Brasileira de Voleibol. E, posteriormente ao jogo, que será gravado, será feito, de novo, a análise de lactato e o teste de salto vertical. Para o desempenho físico, o teste de salto vertical, através da plataforma de força Biomec, protocolo de 5 saltos, pré e pós-jogo. A altura de salto e a potência será calculado via MATLAB, software que consegue fazer esse cálculo. Para análise das ações técnicas de jogo, será utilizado uma referência do artigo de Pérez Lopes, onde ele classifica as ações como neutras, positivas e negativas. As ações analisadas serão saque,
recepção, levantamento, ataque, defesa e bloqueio. A análise será feita a posteriori, através dos vídeos gravados, e as ações são classificadas em positivas, neutras e negativas. Só como exemplo, a primeira ação ali, saque, por exemplo, ele é classificado como positivo quando promove um ace, que é o ponto direto, ou dificulta a aproximação do oponente, neutra se não ocasionar nenhuma dificuldade para o oponente, e negativa se o saque for errado, se ficar na rede ou se for para fora, por exemplo. E continua com as próximas ações. De forma geral, aqui são as referências do trabalho. Agradeço pela oportunidade. Bem, eu vou falar para vocês um pouquinho, rapidamente, né, dessa linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa 2. Exercício físico, atividade física na saúde e doença. Bem, essa linha de pesquisa, ela, né, o que descreve ela, basicamente, se divide em duas partes, né? A primeira parte trata da elaboração de estudos, né, que visam conhecer, identificar esses determinantes da prática de atividade física, exercício físico e as suas inter-relações com indicadores de saúde e doença nas diferentes etapas do ciclo da vida, ou seja, os professores, né, realizam estudos com crianças pequenas, grandes, adolescentes, adultos, jovens adultos, adultos mais velhos e idosos, né, contemplando todo esse ciclo da vida. Numa segunda parte, que descreve a linha de pesquisa, se relaciona mais aos processos e à análise dos efeitos de intervenções baseadas em atividade física, né, potencialmente em programas de mudança de comportamento ou intervenções mais controladas, né, baseadas no exercício físico, para tentar identificar mudanças em variáveis biológicas, comportamentais, psicossociais, em pessoas que aparentemente são saudáveis, mas também incluindo pessoas que vivem com algum tipo de doença crônica. E isso num contexto, né, num nível mais individualizado, focalizado ou até mesmo buscando intervenções comunitárias. Dentro dessa linha de pesquisa, são 6 professores e, ao contrário da linha de pesquisa 1, a maior parte desses professores, 4 desses professores, estão na Federal Rural. Então, lá na Federal Rural estão o professor André Pirauá, o professor Breno Fará, o professor Aloysio Lima e professora Natália Beltrão. Esses 4 professores compõem a linha 2, né, de exercício físico, atividade física, saúde e doença. Mas aqui do nosso polo, da UFAL, basicamente, né, a professora Enaiane Cristina Menezes e eu, né, professor Luiz Rodrigo. Então, eu vou falar para vocês, rapidamente também nos próximos slides, um pouquinho do que a gente tenta fazer aqui, e sem tentar dar spoiler, né, só falar dos projetos que a gente tem realizado. A professora Enaiane, né, ela descreve o tema de estudo dela, inclusive para aqueles que buscam fazer o processo de seleção. Normalmente no edital a gente tem essa descrição do tema de estudo, né, da linha de estudo do professor, no qual provavelmente aquele que for aprovado no teste seletivo irá desenvolver algum tipo de estudo. Então, no caso da professora Enaiane, ela cobre toda essa temática aqui, né, da epidemiologia da atividade física, saúde, no processo de envelhecimento, né. A professora Enaiane tem esse histórico de pesquisas relacionado à pessoa idosa. E eu trabalho nessa temática das inter-relações do comportamento de atividade física, atualmente a gente também estuda o comportamento sedentário, das manifestações da aptidão física, aptidão fisiológica, e do risco cardiovascular em pessoas que não têm doenças aparentes, né? Aparentemente são saudáveis, não têm diagnóstico de doença prévia, mas também em alguns grupos clínicos, que a gente tem feito alguns estudos. E sem entrar muito, né, nessa questão do laboratório, mas a gente também convida vocês a conhecer o nosso laboratório, que também fica no estádio universitário.
é o LabBios, né, o Laboratório de Pesquisa em Biodinâmica do Desempenho Humano e Saúde. Né, e eu trouxe algumas fotinhas do espaço aqui para vocês. Né. Alguns estudos, algumas pesquisas, elas ocorrem dentro do laboratório, alguns testes, as reuniões científicas. A gente sempre tem também projetos de extensão que ocupam esse espaço. É um espaço que também recebe alunos, né, de disciplinas que envolve alguma prática de extensão ou de ensino. E uma boa parte também desses estudos que a gente faz acontece fora do laboratório, né? Acontece no próprio campo que se desenrola aquele fenômeno que a gente está estudando. A professora Enayane, ela fez parte de uma grande equipe que fez um trabalho muito grande e importante no estado de Alagoas, que foi o primeiro diagnóstico alagoano de saúde da pessoa idosa. Ela compôs essa equipe e, a partir da entrada dela, ela conseguiu vincular alguns estudos de mestrado, e a Thaís, né, que vai falar um pouquinho para vocês, tem esse projeto intitulado Associação entre o Perfil de Composição Corporal, Fragilidade Física e Quedas em Idosos Alagoanos, né, olhando também para esse processo de mediação do desempenho funcional. A Helena, né, ela está envolvida em um outro projeto, né, que é intitulado Associação entre o Nível de Atividade Física e Disfunções Pélvicas do Assoalho Pélvico, Disfunções do assoalho pélvico em mulheres atletas e não atletas. É um olhar da saúde, né, que dialoga com a linha 1, que é do desempenho esportivo, e especificamente, né, no papel dessas variáveis de prescrição de exercício físico. Elas foram, né, são mestrandas veteranas, né, são mestrandas que entraram no primeiro teste seletivo. E, mais recentemente, né, a professora Enayane recebeu, né, mais 2 mestrandos, a Rosiane, que está envolvida nesse projeto, que é um projeto amplo, grande também, de determinantes e correlatos da atividade física no lazer da pessoa idosa de Maceió, olhando agora, né, para a questão das políticas públicas. Né, a Rosiane ela vai fazer uma análise dessas questões aqui no município de Maceió. E o Eládio ele vai observar, dentro do estudo de validação do aplicativo de smartphone para mensuração da atividade física, ele vai olhar especificamente para a relação da aptidão aeróbica através de um teste, né, incremental de determinação do VO2, a relação disso com a qualidade de sono de idosos. Passando, né, para o projeto, né, que eu coordeno, relacionado HIV ButtFit, né, a gente chama ele de movimento positivo, né, em português, sobre os mediadores e moderadores da relação entre atividade física e risco cardiovascular em pessoas que vivem com HIV. E desse projeto, né, a gente está organizando 3 estudos de mestrado. Né, o primeiro da Andresa, que vai falar para vocês, da Associação da Atividade Física, Comportamento Sedentário e Fragilidade, da pessoa que vive com HIV. A Maria Eduarda, né, que acabou de entrar agora no mestrado, ela vai falar vai estudar, né, sobre atividade física, comportamento sedentário e fatores de risco cardiovasculares. Né, e a Adriele vai estudar o processo de sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular, de força muscular, nessas pessoas que vivem com HIV e as implicações que isso tem para a função física, né, basicamente para a aptidão física. Tá ok? Então, era mais uma descrição geral da linha, né, e a gente segue com a apresentação, né, das mestrandas dos seus projetos. Com a apresentação da mestranda Thaís Evelyn Marques da Silva. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thaís, sou orientanda da professora Enayane. O título do meu projeto de dissertação é a associação entre o perfil de composição corporal com a fragilidade física e quedas em idosos alagoanos, uma análise de mediação pelo desempenho funcional.
Então, tem sido observado um crescente aumento do público idoso no Brasil e no estado de Alagoas, né? Atualmente, nós contamos com mais de 400 mil pessoas com 60 anos ou mais, e o envelhecimento da população traz consigo vários fatores adjacentes e tem demandado maior atenção e cuidados em saúde. E quando pensamos em aspectos físicos, né, as alterações na composição corporal dos idosos, sobretudo ao que se refere ao músculo esquelético e ao tecido adiposo, elas formam as mudanças fenotípicas mais importantes que ocorrem com o processo de envelhecimento. E aí o idoso pode ter um perfil de composição corporal alterado frente a algumas características, como baixa massa muscular e baixa força, que caracteriza uma doença definida como a sarcopenia, que pode ser influenciada por diversos fatores, incluindo a baixa atividade física, a má nutrição e ou a presença de doenças crônicas. É possível ainda observar um crescimento do tecido adiposo, né, que é uma característica importante da obesidade, que resulta em uma série de processos inflamatórios no organismo que também vão contribuir para a perda de função muscular e perda de mobilidade. E, frequentemente, tem sido observado a coexistência dessas duas condições, que é o que nós definimos como obesidade sarcopênica, uma condição que está associada à baixa atividade física, à baixa força de membros inferiores, à presença de outras comorbidades, ao aumento no risco de fragilidade, aumento no risco de quedas e também à mortalidade. E ainda é possível que o idoso tenha um perfil de composição corporal adequado em termos de não ter características de sarcopenia e de obesidade, mesmo frente às alterações que ocorrem com o processo de envelhecimento. E ainda é possível que, com o processo de envelhecimento, é esperado, melhor dizendo, que exista um declínio nas capacidades, né, de desempenho físico e funcional dos indivíduos, e isso, sobretudo, quando a composição corporal está comprometida, né? E algumas características têm sido associadas com a sarcopenia, com a obesidade e obesidade sarcopênica, como é o caso da baixa atividade física, baixa força de membros inferiores, falta de agilidade, desequilíbrio e entre outras. E acredita-se que isso pode caracterizar um desempenho funcional prejudicado. E, facilmente, isso pode desencadear desfechos adversos graves e indesejados para a saúde, como aumento no risco de fragilidade física e um aumento no risco de quedas. A fragilidade é descrita como uma síndrome geriátrica que afeta múltiplos sistemas e ocasiona declínio funcional. E a ocorrência de quedas, né, as quedas é um desfecho duro em saúde e indesejado, que tem sido descrita como a segunda principal causa de mortes por ferimentos não intencionais em todo o mundo. E, portanto, diante disso, acredita-se que a característica de um desempenho funcional prejudicado pode ser um potencial mediador a ser investigado dessa relação composição corporal, fragilidade física e quedas. Portanto, esse estudo se justifica devido ao fato de que nós estamos trabalhando com uma população que tem características socioeconômicas desfavoráveis, o que é evidenciado que a maioria das cidades que compõem o estado de Alagoas vivem em uma cidade que possui um baixo índice de desenvolvimento humano municipal, né, o que permite que a gente verifique se esses idosos estão tendo acesso a uma alimentação saudável e de qualidade e acesso a atividades que favoreçam a manutenção de suas capacidades funcionais e autonomia ao longo da vida, e a necessidade de avançar metodologicamente, né, relacionado à análise de mediação do desempenho funcional na associação entre o perfil de composição corporal com a fragilidade física e quedas em idosos. O nosso objetivo geral é investigar a associação do perfil de composição corporal com a condição de fragilidade física e a ocorrência de quedas e verificar o papel mediador do desempenho funcional prejudicado na pessoa idosa alagoana. Esse é um estudo que está envolvido no primeiro diagnóstico alagoano de saúde do idoso, né, um estudo do tipo transversal, de base populacional, que teve a sua coleta de dados realizada entre junho de 2022 a março de 2023, que contemplou a cidade de Maceió e mais 10 cidades do estado, né, que são as que estão destacadas no mapa. Ao todo, nós coletamos os dados de 1.089 idosos, residentes da comunidade e de ambos os sexos, né, idosos acima de 60 anos.
Todo o protocolo da pesquisa foi aplicado no espaço domiciliar dos idosos, então nós fizemos uma busca ativa e porta a porta fomos entrevistando os idosos que aceitam participar, que aceitaram. Após a assinatura do TCLE, eles responderam a questionários sociodemográficos, econômicos, de estilo e hábitos de vida, relacionado a doenças, a prática de atividade física no domínio do lazer pelo questionário IPAC, análise da composição corporal e testes físicos. Essa é a estrutura das minhas variáveis que eu vou analisar no meu estudo, né? A variável de exposição é o perfil de composição corporal, desempenho funcional prejudicado, um possível mediador, e os desfechos, fragilidade física e quedas. Para analisar a composição corporal, nós extraímos os dados de peso, estatura, percentual de gordura corporal e massa livre de gordura, utilizando uma balança de bioimpedância elétrica e um estadiômetro portátil. Para o perfil de composição corporal adequado, nós consideramos aqueles indivíduos que não têm sarcopenia e nem obesidade. Para o perfil obeso, consideramos os indivíduos com um percentual de gordura corporal elevado, sendo maior que 25% para os homens e maior que 35% para as mulheres. O perfil sarcopênico, definimos os indivíduos com baixa força muscular e baixo índice de massa livre de gordura. E o perfil de obesidade sarcopênica, a coexistência das duas condições, de sarcopenia e obesidade. Para a variável de mediação, nós consideramos o desempenho funcional prejudicado nos testes de força de preensão manual, que avalia a força dos membros superiores, o teste de sentar e levantar, que avalia a força dos membros inferiores, teste de sentar e alcançar, que avalia a flexibilidade dos membros inferiores, teste de equilíbrio tandem, teste Time Up and Go, que avalia equilíbrio dinâmico e mobilidade física, e o teste de velocidade da marcha, que avalia a capacidade de caminhada em ritmo habitual. A primeira variável de desfecho, que é a fragilidade, utilizamos o fenótipo de fragilidade modificado em 4 itens, que os itens são perda de peso não intencional, sensação de fadiga, exaustão, fraqueza muscular e lentidão da marcha. E consideramos como uma pessoa frágil aquela que tem pelo menos 2 ou mais itens. Um item são aqueles pré-frágeis e nenhum item são os idosos robustos. E para a segunda variável de desfecho, né, a ocorrência de quedas, né, uma pergunta retirada do questionário SARC-F, que pergunta quantas vezes o idoso caiu no último ano, tendo como opções de resposta nenhuma, de 1 a 3 quedas e 4 quedas ou mais. E eu trouxe algumas perspectivas acadêmicas do estudo. Nós pretendemos produzir alguns artigos científicos, né, relacionados a fatores associados à ocorrência de quedas, fragilidade, para verificar também o papel mediador do desempenho funcional na associação da composição corporal, né, sarcopenia, obesidade e obesidade sarcopênica com fragilidade e quedas. Também para que a gente possa ampliar a visão de profissionais que trabalham com esse público na prática. Trouxemos algumas perspectivas sociais, né, que o objetivo de ampliar, né, caracterizar o perfil físico e funcional da pessoa idosa alagoana e apresentar as características, né, de composição que podem ter influência sobre a fragilidade e quedas para que se possa motivar políticas públicas que possam garantir mais saúde e funcionalidade no envelhecimento. Eu agradeço a FAPEAL pelo financiamento da Bolsa de Pesquisa e possibilidade de realizar esse estudo, e a todos os envolvidos na pesquisa. Obrigada. Thaís foi a primeira mestranda qualificada do nosso programa. Helena acho que foi a segunda, né? Foi ontem. E agora a gente passa a palavra para a mestranda Andresa Queiroz Amaral fazer a sua exposição. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu gostaria de começar agradecendo, né, primeiro pelo convite, dizer que eu estou muito feliz em fazer parte da primeira turma do mestrado aqui, de voltar à casa também do IF, né, depois de algum tempo, para melhorar o aprimoramento acadêmico e científico. A minha pesquisa vai falar sobre a associação da atividade física, comportamento sedentário com a fragilidade de pessoas que vivem com HIV. É um estudo transversal,
Meu nome é Andresa, tá? Eu não sei se eu me apresentei, me desculpa. Meu orientador é o Luiz Rodrigo e a minha co-orientadora é a professora Inayane. A gente vai falar um pouquinho sobre o HIV. Ele começou na década de 80. Rapidamente ele se tornou uma epidemia. Ele é um vírus que ataca o sistema imunológico e as células de DNA, multiplicando e replicando. A maioria das pessoas que se infectam, principalmente adultos, são através do contato sexual. Um dos grandes avanços do HIV é o uso da terapia antirretroviral, que é a TAV. Foi quando a gente conseguiu controlar essa epidemia e conseguiu também melhorar a expectativa de vida. No mundo, afeta 39,9 milhões de pessoas. No Brasil, chega a 1 milhão de pessoas. E em Alagoas, a gente tem mais de 7 mil casos de pessoas que vivem com HIV. Os principais desafios do HIV são os desafios clínicos, né? A gente tem os desafios de maior risco de inflamação crônica, principalmente de infecções oportunistas, maior vulnerabilidade a comorbidades. E os fatores associados da minha pesquisa principais são a atividade física, o comportamento sedentário e a fragilidade precoce. Tendo como pergunta de pesquisa se existe associação entre a atividade física e o comportamento sedentário na prevalência da fragilidade de pessoas que vivem com HIV. Hoje, a nossa grande problematização é o estudo desses comportamentos, do comportamento da atividade física, do comportamento sedentário, o nível, e a gente percebe que não é só avaliar o nível da atividade física, e sim saber o quanto traz benefícios à saúde, principalmente porque a gente não tem, de regra, né, a gente saber qual é o melhor padrão para essa população de nível de atividade física. Mas a gente tem que as pessoas que cometem com HIV, elas têm baixo nível de atividade física, apresenta 68% baixo nível de atividade física. A gente observa que o comportamento sedentário, a média é de 10, mas em alguns estudos pode variar entre 8 até 14. E a junção desses dois comportamentos a gente sabe que pode influenciar. Pode ser um fator protetor, como também pode ser um fator com desfecho de saúde adverso. Então, elas influenciam de formas distintas, mas também elas podem influenciar de formas em conjuntas. E hoje a fragilidade é um grande potencial dentro das pessoas que vivem com HIV, esse estudo. Porque as pessoas que têm HIV, geralmente ela envelhece e tem um envelhecimento precoce. Geralmente a gente considera as pessoas que têm HIV, pessoas com 50 anos já com envelhecimento. Tem algumas pessoas, tem alguns estudos que classificam o envelhecimento das pessoas com HIV de 10 a 20 anos antes. Então, ela é uma síndrome geriátrica, mas a gente pode observar que é um grande problema de saúde. Sabendo que a gente tem uma síndrome que tem uma diminuição da reserva fisiológica, as principais causas são agentes estressores, ela afeta vários sistemas, tem uma desregulação funcional. As principais manifestações da fragilidade física, ela pode ser demográfica, sexo, idade, escolaridade e renda, sabendo que o sexo feminino com menor renda, com menor escolaridade, tem um risco maior de ter fragilidade. As clínicas, a gente tem as várias comorbidades e principalmente também a questão de polifarmácias. Os principais potenciais agressores, principalmente para a fragilidade física nas pessoas que vivem com HIV, são as inflamações crônicas que existem e a inatividade física dessa população. As principais intervenções que poderiam ser fator protetor para essa população é a gente observar um rastreamento, principalmente um rastreamento precoce e aumentar o nível da atividade física, assim também como um estilo de vida mais saudável, né? Alimentação, sono. Mas os grandes principais desafios dessa população é a gente fazer uma avaliação precoce, assim também como ter intervenções multidisciplinares. Justificando isso, justificando meu estudo, a gente observa que a gente vive, as pessoas que vivem com HIV estão envelhecendo, a gente tem um aumento da expectativa de vida, mas a gente tem baixo nível de atividade física e alto padrão de comportamento sedentário, que pode acarretar uma maior vulnerabilidade física. Além disso, a gente foi observado que existe uma escassez de estudos reforçando essa temática, existem muitos estudos avaliando a atividade física e o comportamento sedentário nas pessoas com HIV, ou avaliando a fragilidade com HIV, mas nós, em conjunto, essa temática, evidenciando a importância da investigação da fragilidade de pessoas que vivem com HIV
principalmente na população alagoana. O objetivo geral é investigar a associação entre a atividade física e o comportamento sedentário, de forma isolada, assim também como combinada, com a fragilidade física em pessoas que vivem com HIV. Dentre os métodos, meu estudo é um estudo transversal, a amostra é uma amostra por conveniência, ou seja, a gente vai agrupar as pessoas que têm 40 anos ou mais. As principais variáveis avaliadas são sociodemográficas e econômicas, nível de atividade física, comportamento sedentário, força de pressão manual e caminhada de 4,6. A variável de exposição é o nível de atividade física e o comportamento sedentário. Variável de desfecho é o fenótipo de fragilidade física. E os fatores de confusão é sexo, idade, escolaridade, renda e histórico clínico. Os critérios de exclusão dessa pesquisa é aqueles que não atenderem nem o critério da variável de exposição, nem da variável de desfecho, não fizeram todos os testes. As etapas da coleta, inicialmente, a gente começa com o convite e o termo de consentimento. Após a gente faz uma entrevista, avaliando todos esses fatores sociodemográficos e econômicos, assim também como a gente faz uma avaliação alimentar, nutricional e assim também como estilo de vida. Testes funcionais e após a gente faz uma entrega de um equipamento para ele levar para casa. Esse equipamento é o acelerômetro, que a gente vai avaliar o nível de atividade física e o comportamento sedentário. Ele é utilizado no curso não dominante durante 7 dias e a contagem de dias para essa atividade é de 4 dias durante a semana, para ser válido, tendo 16 horas por dia para a gente considerar que ele está válido. Como protocolo da fragilidade física, a gente vai observar o critério da fragilidade do fenótipo, avaliando 5 itens. Desses 3 itens, eles estão de forma autorrelatada, perda de peso, a exaustão e fadiga através do questionário, com uma pergunta. O baixo gasto energético é autorrelatado com o IPAC versão curta. E a gente vai avaliar também os 2 testes funcionais, que é a fraqueza muscular e a lentidão da marcha. Dentro das perspectivas do meu estudo, a gente observa que a gente vai trazer 2 produtos finais sobre a prevalência da fragilidade nas pessoas que vivem com HIV e avaliando todos os seus fatores sociodemográficos, econômicos e clínicos. Também vai avaliar a associação da atividade física do comportamento sedentário na fragilidade das pessoas que vivem com HIV. As perspectivas sociais é o rastreamento precoce dessa doença, ou não só da doença da fragilidade, mas de todas as doenças que podem ocorrer no envelhecimento. Melhorar o acolhimento e o aconselhamento sobre os padrões de comportamento das pessoas que vivem com HIV. Melhorar, a gente passar a indicar mais a atividade física como fator protetor. Eu gostaria aqui de agradecer a FAPEAL pela bolsa, pelo incentivo, assim também como toda a minha equipe que está lá trabalhando comigo na coleta. Muito obrigada. Obrigado, Andresa. A gente tem mais alguns minutos que podemos fazer questionamentos aos mestrandos, né? Basicamente, a gente tem aqui representantes da primeira turma, né, que estão passando por essa experiência de mestrado. E está franqueada a palavra para quem quiser fazer algum tipo de questionamento. Todo mundo tímido, então eu começo, né? Na verdade, é uma felicidade estar aqui, né, representando esse programa associado, né? Um programa que foi muito sonhado antes da gente chegar aqui, né? Eu, professor Felipe, professor Luiz, professora Nayane, né? Já era sonhado pelos nossos colegas, né? E tivemos a sorte dele ter sido efetivado, né? Dele ter sido aprovado no período que chegamos. Então, é uma felicidade. Outra felicidade também que gostaria de externar é que esse é o primeiro programa de mestrado
acadêmico que nós temos no Estado para absorver profissionais da educação física. Então, isso é muito importante. Fazendo uma retrospectiva histórica, não sei, aí sendo bem breve, o primeiro mestrado, né, a primeira pós-graduação do país, ela é datada do final da década de 70. Então, nós temos aí um marco histórico de um pouco menos de 50 anos depois, a gente está abrindo o nosso programa aqui e tentando fazer a diferença dentro do estado de Alagoas. Então, eu gostaria de externar. E, junto com isso, é que vem a pergunta, né? Porque, do mesmo jeito que nós enfrentamos os desafios de construir um programa de pós de qualidade, a primeira turma enfrenta os desafios de estar pegando o bonde andando, né? E não só, né? Eu entendo que a dificuldade de fazer pergunta é porque, às vezes, alcançar o conceito, a teoria, né, daquilo que os meninos trazem, às vezes fica muito longe, porque eles acabam estudando coisas muito específicas, então é difícil de fazer perguntas. Mas eu gostaria de perguntar para qualquer um deles que se sinta à vontade, ou mais de um deles, porque, do mesmo jeito que encontramos os desafios de construir um programa forte, eles também encontram desafios de estar presenciando diariamente a construção, vivenciando e construindo essa história junto com a gente, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, pessoal, quais são os desafios que vocês têm enfrentado aí para fazer o mestrado, para estar dentro do mestrado, e o que vocês poderiam dizer para os colegas que estão aqui assistindo, né? Deixar uma palavra de incentivo, espero, né? para fazer, né? Mas é isso, sintam-se à vontade, quem quiser. Pessoal, primeiro eu quero, né, manifestar, né, uma honra fazer parte dessa primeira turma de Educação Física, né, na UFAL, em mestrado em Ciência do Movimento. Me sinto honrado com isso, já falei isso milhões de vezes, estou ficando até enjoado, tanto falar isso aí, mas a gente tem que falar porque realmente é muito valioso, valioso. E eu vou falar por mim, como eu falei anteriormente, cada um se manifesta de uma forma quando entra no mestrado, não é isso? As dificuldades sempre vão ser um pouco parecidas, mas são saberes diferentes, né? São experiências diferentes, cada um tem a sua experiência de vida. E vou falar por mim. Quando eu iniciei aqui há até um ano, né, de mestrado, primeiro eu quero falar que, em relação ao PR de um ano atrás, eu, né, evolui muito, muito. Passei por muitas dificuldades, fui desafiado várias vezes, e isso é bom, esse desafio de enfrentar, de ser desafiado, isso é importante. Quando eu iniciei, eu vi que eu não sabia nada. A gente imagina que o bicho não é tão feio assim, mas é. Mas calma que eu vou motivar vocês, né? Estou só falando nisso. É muita informação que você recebe na hora, você não sei de nada. Mas isso é bom porque é motivador, é desafiador. Eu comparo sempre como um condicionamento físico. Você tem passa por aquele processo, aquela dor no corpo, aquele quer desistir, quer parar de treinar. Mesma coisa parecido, né? Parecido. É o estresse intelectual, o estresse cognitivo. Vai chegar um momento que você lê um artigo, lê 10 vezes e não entende nada. Vai dizer, rapaz, não é possível que eu não vou entender isso aqui, não é possível. Mas vai chegar um momento que você vai dar uma clareada e você diz, rapaz, não é possível que eu não vi isso aqui antes. Mas porque você ficou insistindo, insistindo. Esse processo aqui é muito, muito bom. Que é um processo doloroso, mas é gratificante. É gratificante. Quando você almeja fazer uma corrida de 10 km, você não consegue antes, depois você se prepara e depois você consegue fazer essa corrida, é mais ou menos parecido quando você... o conhecimento ele começa a entrar, né? Os professores estão aqui, né, que não deixam eu mentir, né? Aqui a professora Natália, não vou falar muito porque vão dizer que eu estou puxando o pano, né? A professora Natália, ela conseguiu fazer com que eu apresentasse o artigo em inglês, né? Uma língua que eu não domino, né? Nunca tive experiência nenhuma, mas é um desafio, né? Todo mundo tem que ser desafiado.
O que eu tenho para falar para vocês é que não desistam. Utilize esse desafio como inspiração e motivação, porque todo mundo consegue. Agora, tem que insistir, tem que passar pelo processo. Ninguém vai conseguir nada se não passar pelo processo, não é isso? Na Bíblia tem vários exemplos, né? Todos eles passaram pelo processo, um foi preso, depois foi governador, enfim, vários. O que eu quero dizer é como motivação para vocês que não desistam, insistam. É dolorido, mas é maravilhoso. Só o fato de estar aqui, né? Eu fico muito feliz por isso. Eu sou o aluno mais novo da turma, né? É o mais novo. Fico muito... É o que fala menos também. O que fala menos também. Um abraço ali para o meu orientador, né? Muita paciência comigo. Mais alguém quer responder? Sente vontade? Deixa eu fazer, a gente já está estourando o horário, mas eu queria fazer mais um questionamento também, e quem se sentir à vontade pode falar, né? Vocês estão naturalmente no mestrado, né? Nesse conhecimento que vocês estão mergulhando, estudando coisas muito específicas, né? Cada um aí na sua área, às vezes tem uma relação com o trabalho do colega, ou às vezes é muito distante, e eu queria que vocês pudessem, né? Pode ser daquele que acabou de sair da graduação, daquele que já está há mais tempo na prática, que já tem alguma experiência prática profissional, como é que esse conhecimento novo, esse mergulho, com toda essa dificuldade que Pierre falou, né? Com toda essa teoria, como é que esse um ano de mestrado permite vocês refletirem nas práticas profissionais que vocês já têm ou que vocês terão no futuro? Como é que o mestrado acadêmico melhora a prática profissional? Eu vou falar só um pouquinho assim. Eu que vim já da prática, né, e estou voltando para a academia. É bem interessante assim. A gente começa a refletir as nossas práticas e o que é que a gente vai utilizar depois, quando a gente voltar, né, para esse mercado de trabalho. E a gente começa a perceber que, assim, às vezes a gente se acha muito distante, né, a teoria da prática, mas ela está bem envolvida. É que às vezes a gente não consegue utilizar ela de uma forma mais sucinta, assim. Eu sei que, claro, que a gente não vai ter os recursos na prática que a gente tem dentro de uma universidade, mas a gente vai conseguir levar muito conhecimento e é como o PR disse, assim, a gente chega aqui, a gente acha que não sabe de nada, mas a gente está aprendendo, é um novo aprendizado, assim, a gente sabia já de muitas coisas e a gente está aprendendo muito mais, coisas mais novas, e realmente são coisas mais específicas, mas que a gente pode utilizar em vários campos, não só nessa áreazinha específica. Quer falar, Thaís? Quer falar, João? Eu acho que, assim, já foi uma coisa que a gente estava refletindo juntas também com relação a isso, né? Dessa visão que muda, né? Tanto de minha parte, eu vim direto da graduação, já emendei com mestrado, então tive poucas experiências práticas, né? Tive algumas, mas poucas. E comparado à Andresa, que já tem um tempo de atuação prática e agora está vindo para o mestrado, tem uma visão diferente. Realmente, assim, amplia muito a nossa visão para que a gente possa melhorar a nossa atuação, né? O nosso cuidado para com as pessoas, né? A gente consegue compreender muito mais profundamente a importância que aquela pessoa tem, porque ela é uma pessoa única, né? Tem suas especificidades, tem suas particularidades, então cabe a nós como profissionais da área da saúde, e é isso algo que precisa muito ficar cada vez mais fortalecido, né? Não só do desenvolvimento, mas puxando para o meu lado, né? Assim, profissionais de saúde, e a gente precisa sempre olhar com cuidado, né? Então esse processo de mestrado tem ampliado também a minha visão, a minha mente para o cuidado muito mais específico, considerando que cada pessoa cada pessoa tem as suas necessidades, particularidades, que ela precisa ser vista com atenção. E outra coisa é que quando a gente quer tentar fazer com que a pessoa
adote um estilo de vida saudável, ativo, né? A gente precisa fazer com que a pessoa ela compreenda a importância daquilo, a real importância, né? Um estilo de vida ativo e saudável precisa fazer sentido para a pessoa. Então, é muito do nosso papel também passar essa mensagem, né? Então, todo esse processo tem me feito também muito pensar nesse lado, que tudo isso que estou fazendo, independente dos desafios, das dificuldades, das noites mal dormidas, das preocupações, né, que são naturais de todo o processo acadêmico, né, é importante que a gente olhe para esse lado e veja que cada pessoa precisa ser olhada com cuidado, né? Então, acho que é isso, assim, a gente precisa aprender a dar sentido cada vez mais às coisas para que a gente possa se sentir cada vez mais motivado, né? A gente encontrar verdadeiramente o sentido daquilo que a gente está fazendo, né? É estar naquilo que se está realmente fazendo, né? E acho que é isso, muito do que tenho pensado. Obrigado pelas respostas. Alguém gostaria de ainda fazer alguma pergunta? Boa tarde, pessoal. Me chamo Arthur, sou discente do 6º período de Educação Física. Parabéns pelas apresentações, muito boas. Mas eu queria fazer uma pergunta, especialmente para os 3 da primeira linha de pesquisa. Assim, eu não cheguei a pegar durante a apresentação de vocês, assim, no ar, como ficou na apresentação das 2. Assim, não é direcionado para nenhum dos 3, mas quem quiser responder. Qual que seria o produto final da pesquisa de vocês? No caso, tem um recurso humano envolvido nisso, um investimento muito grande, mas qual que é o resultado final para a sociedade que o trabalho de vocês devolve? Obrigado pela pergunta. Vou falar no meu caso em específico, e querendo ou não, dentro da linha de pesquisa a gente trabalha em linhas bastante específicas. Não dá para ser diferente. No meu caso eu trabalho com voleibol, e a ideia é eu conseguir ofertar uma resposta para a comunidade dentro do voleibol, logicamente, e para quem também tiver interesse, sobre a utilização da cafeína. Então, muitos têm discutido sobre o efeito ergogênico e onde a cafeína consegue melhorar esse desempenho, e a maior parte do que se é feito em relação à cafeína é feito em contexto laboratorial. Então, será que eu consigo transferir o que eu consigo de resultado dentro de um laboratório para um contexto real de jogo? Ou fica muito diferente? Então, a ideia principal é essa. É eu conseguir verificar se a cafeína, dentro do contexto de jogo, de uma forma coletiva, então não é uma pessoa sozinha, são 6 pessoas em quadra, vai ter uma melhora, vai ter um efeito ergogênico dentro do jogo. Acredito que seja isso. Obrigado, Arthur, pela pergunta. E complementando o que o amigo falou aqui, eu já vejo em 2 vertentes, uma mais micro e outra macro. Indo para macro, eu vejo que o meu estudo, junto com o meu laboratório, é uma engrenagem de uma engrenagem maior, de um sistema maior. Então, eu acredito que o que a gente descobrir em nosso estudo vai ajudar outros grupos de pesquisa. Tem um na Itália que vem trabalhando muito com a questão da respiração, desenvolvimento de coletes que consegue captar algumas variáveis respiratórias para melhorar a aplicabilidade do treinamento físico. Então, eu acredito que cada um contribuindo de determinada forma, a gente consegue contribuir para um produto final, seja para a sociedade, a nível de saúde, a nível de desempenho. E no micro, eu vejo que a gente compreendendo um pouco mais, em especial no caso do meu trabalho, como funciona a questão da ativação neuromuscular, como funcionam as fibras musculares, como funciona o nosso processo respiratório, que está intimamente ligado ao nosso processo vital. Sem respiração, não há oxigênio não há vida. Então, a gente saber um pouco mais como esses processos funcionam durante o treinamento, isso nos dá uma segurança para fazer um trabalho mais preciso com a comunidade,
sabendo que a gente não vai botar em risco aquela comunidade, assim, no caso, não vai botar a sua vida em risco de prescrever uma intensidade além do que ela suporta, além do que ela permite. Então, pelo menos para mim, eu vejo esses dois subprodutos. Um que eu consigo trabalhar diretamente e outro que a longo prazo vai surgir um projeto ainda maior, como, por exemplo, esse desenvolvimento de um colete que consegue captar as variáveis respiratórias. E é isso. Em relação ao meu projeto, né, como eu falei ali anteriormente, criar essa tabela, esse referencial normativo, né, conhecer o atleta de futebol alagoano nessas categorias, é de fundamental importância para os profissionais que atuam na área, né? Eu sou além de professor de educação física, né, eu sou também preparador físico de futebol. Trabalho há bastante tempo no futebol, assim, alguns anos. A maioria desses clubes que eu coloquei aqui, eu já passei quase todos, né? Uns 10 clubes mais ou menos. Aí eu sei a dificuldade que é um profissional não ter um referencial, principalmente em relação os nossos atletas aqui do estado de Alagoas. Essa tabela ela vai ser direcionada unicamente assim, exclusivamente para Alagoas, que é para descrever como se encontra hoje o nosso atleta, né, nessas categorias, em relação às suas capacidades físicas, que são determinantes, né, para o jogo, como eu falei aqui, eu falei em 5. E de que forma ela vai ajudar o profissional? Na montagem de treino, né, ele vai montar o treino de acordo com o elenco que ele tem lá, para detectar talentos, para avaliar um atleta que está chegando no clube, né, para ele comparar em relação aos demais, e até aquele profissional que almeja, como todos, né, almeja títulos aqui no nosso estado, ele vai procurar preparar uma equipe que esteja acima da média, pelo menos em relação às capacidades físicas, porque a gente sabe que o futebol é muito complexo, não é só a parte física, tem os componentes técnicos e táticos, mas pelo menos em relação a essa parte, ele vai estar bem acima dos demais clubes, né? É basicamente isso. Muito bem, muito bem. Bom, os mestrandos, né, como vocês viram, estão disponíveis, querem falar bastante dos seus temas de pesquisa, né? Quem tiver mais alguma pergunta, né, quiser dialogar, eles vão estar disponíveis. E tem mais alguma coisa que você quer? Então, acho que a gente pode encerrar essa sessão, né, e eu convido todos vocês ao nosso coffee break. O professor Silvan já avisou. Na sequência... Nós temos a sessão 3, que é a apresentação de projetos do mestrado profissional em Educação Física Especial. Okay?